Olá a todos, aqui é o professor Rodolfo de Biologia e essa é uma aula voltada para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Essa aula é uma continuação do conteúdo que a gente veio trabalhando na última semana. Estamos ainda falando sobre ecologia, sobre os ecossistemas, como eles funcionam e hoje a gente vai falar das relações ecológicas. Bom, relações ecológicas são relações que acontecem entre seres vivos. E existem dois tipos que nós vamos trabalhar aqui nessa aula de hoje. Primeiramente, nós vamos falar sobre as relações ecológicas do tipo interespecíficas. Interespecíficas significa entre espécies. Então, são aquelas relações ecológicas que vão acontecer entre indivíduos de espécies diferentes. Quando nós falamos de relação entre dois indivíduos de duas espécies diferentes, nós estamos falando de qualquer tipo de interação que vai acontecer entre eles. Eu não estou falando de uma relação de um acasalamento, alguma coisa assim, tá? É uma interação mesmo. Qualquer tipo de interatividade que tiver entre indivíduos de duas espécies diferentes é um tipo de relação ecológica interespecífica, tá? A gente separa essas relações em dois grupos. As relações harmônicas, que são aquelas relações onde nenhuma das espécies sai prejudicadas, né? Sai prejudicada. Então a gente tem aqui alguns exemplos, nós vamos falar de cada um deles. Mas entendam que a relação harmônica é aquela onde ninguém vai sair prejudicado, vão ser relações mais positivas. As relações desarmônicas são aquelas onde pelo menos uma das espécies envolvidas vai sair com algum tipo de prejuízo, vai sair prejudicada de alguma forma, tá? Então são relações um pouco mais negativas para uma das espécies, pelo menos. Então nós temos três tipos, nós vamos observar eles também durante essa aula. Então vamos começar pelas relações harmônicas. O primeiro tipo de relação harmônica é chamado de protocooperação. Essa relação é onde ambas as espécies, né, as duas espécies são beneficiadas, mas elas podem existir separadamente. Então a gente vai ter duas espécies, uma vai ajudar a outra, né? As duas vão ser beneficiadas porque uma está ajudando a outra de alguma forma. Só que essas espécies ainda podem existir separadamente, elas não dependem uma da outra para sobreviver, mas quando elas estão juntas, uma tira algum tipo de benefício da outra. Como exemplo, a gente tem aqui esse animalzinho que é chamado ermitão, que é uma espécie de caranguejo que se aloja dentro de conchas, né? E as anêmonas. Então, nesse caso, a gente pode ver que na concha do ermitão tem várias anêmonas presas, nesse caso aqui também. Isso gera benefício para as duas espécies. Primeiro que a anêmona é um animal fixo, ele fica preso, né, na onde ele está, ele não tem pernas para andar. Então, ele se alojando nas conchas do ermitão, ele consegue se movimentar, o ermitão acaba carregando ele e com isso ele consegue uma maior variedade de alimentos. Para o ermitão isso é bom também, porque as anêmonas, elas elas são venenosas, né? Elas causam queimaduras. Então elas acabam servindo de proteção para esse ermitão. Vai evitar que algum predador, algum animal queira se alimentar dele por causa desse veneno, dessa toxina que é encontrada nas anêmonas. Outros exemplos de protocooperação nós temos aqui nessas imagens. Ó. Aqui a gente tem um jacaré e uma ave pousada dentro da boca dele. A gente imagina, ele vai comer essa ave. Na verdade, não. Ele fica durante horas com essa boca assim aberta. Muitas vezes ele chega até a dormir. E a ave entra lá dentro da boca dele e acaba comendo restos de alimento que tem aqui. Para a ave é bom porque ela está se alimentando. E para o jacaré também é bom porque ele está ficando com os dentes mais limpos, evitando algum tipo de infecção. E aqui nós temos algumas garças que vão pegando parasitas, carrapatos que tem no couro da vaca, né?
Então é uma relação também positiva para as duas espécies, já que a garça está se alimentando, então para ela é bom, e para a vaca também é bom porque ela está ficando livre dos parasitas. Então essa é a relação de protocooperação. As duas espécies são beneficiadas. A próxima é o mutualismo, que também as duas espécies vão ser beneficiadas, só que agora com a diferença que elas não conseguem sobreviver separadamente. Elas são tão dependentes uma das outras, essas duas espécies dependem tanto uma da outra, que elas não conseguem sobreviver separadamente. Então um exemplo que a gente tem é o líquen. Essas estruturas que a gente vê aqui na foto, é muito comum vê-las em casca de árvore, em pedras, né? O líquen é uma associação entre fungos e algas. Aqui nessa imagem, por exemplo, a gente vê uma foto de microscópio, né? Essa parte mais acinzentada é o fungo e essa parte esverdeada é a alga. Então, o que acontece? As algas, elas fazem fotossíntese, né? Como a gente viu na aula passada. E aí elas acabam produzindo alimento e uma parte desse alimento elas fornecem para o fungo. Em troca, o fungo fornece a água que essa alga precisa, né? As algas elas são aquáticas, elas não conseguiriam sobreviver num local como a casca de uma árvore. Então o fungo ele é como se fosse uma esponjinha, ele acumula água e ele fornece essa água que a alga precisa. Então é uma troca, as duas espécies são beneficiadas, mas uma é tão dependente da outra que não conseguem sobreviver sozinhos. Um outro exemplo é o cupim, que a gente vê nessa imagem aqui, e um protozoário que vive dentro do intestino dele. São um micróbio, um micro-organismo, e esse protozoário que vai fazer a digestão da madeira que o cupim come. Então, sem ele, o cupim não conseguiria digerir a madeira, ele não ia conseguir sobreviver, já que ele não ia digerir o alimento dele, né? E também esse protozoário ele só sobrevive dentro do intestino do cupim. Então, fora dali, ele não consegue sobreviver. Então, a gente vê que está tendo uma relação de mutualismo. Um precisa do outro para sobreviver. E as duas espécies são beneficiadas. Um outro exemplo também são as plantas com flores e os animais que fazem a polinização dessas flores, né? Como abelhas e borboletas. A relação entre elas é tão íntima que as abelhas não conseguiriam sobreviver sem as flores e as flores também não, pois as abelhas que fazem a reprodução dessas plantas, né? Então, uma espécie não existiria sem a outra. A próxima relação é o comensalismo. Agora já é um pouco diferente, porque aqui uma espécie só é beneficiada e a outra é o que a gente chama de indiferente. Ou seja, não faz diferença. Não é nem positiva, ela não é nem beneficiada e também não é nem prejudicada. Aqui nas fotos a gente tem o exemplo da relação da rêmora com o tubarão. A rêmora ela tem essa ventosa na cabeça e ela gruda essa ventosa no tubarão. E o que acontece? Conforme o tubarão se alimenta, boa parte do alimento dele cai para fora. Acaba que ia ser perdido. A rêmora aproveita e come esses restos de alimento que o tubarão deixa cair. Para a rêmora é muito bom, então ela é beneficiada. Para o tubarão não faz diferença, né? A rêmora comer esse resto de alimento ou não, para ele não faz diferença, já que ele não ia aproveitar mesmo. Então o tubarão é indiferente. Um outro exemplo seria a relação dos urubus com os seres humanos, né? Os urubus se beneficiam dos restos de alimentos descartados pelos humanos. Então, o comensalismo seria sempre assim: uma espécie se aproxima da outra para tirar algum benefício, sem prejudicar a outra em nada. Agora vamos falar do inclinismo. Uma espécie é beneficiada vivendo dentro do corpo ou sobre o corpo da outra espécie, mesmo que temporariamente, não precisa ser para o resto da vida, pode ser só por um momento.
sem prejudicá-lo. Então a espécie vai viver dentro ou em cima do corpo da outra espécie, mas não vai causar nenhum prejuízo para ela. Então um exemplo que a gente tem é o peixe-agulha, esse peixinho aqui, se escondendo dentro do intestino do pepino do mar. Então aqui tem um animal que é conhecido como pepino do mar. O peixe-agulha, para fugir de predadores, muitas vezes ele entra dentro do intestino do pepino do mar, certo? Não causa nenhum prejuízo para o pepino, mas para ele é bom, porque ele está se livrando dos predadores. Então, uma espécie é beneficiada, a outra é indiferente também. A diferença do inquilinismo para o anterior, que é o comensalismo, no comensalismo uma espécie vai se aproximar, vai seguir a outra e tirar algum benefício disso, e no inquilinismo não, uma espécie vai viver no corpo da outra sem prejudicar a outra, né, tirando algum benefício disso. Olha só, o peixe-palhaço e a anêmona também tem uma relação de inquilinismo. Como a gente viu antes, a anêmona tem esses tentáculos que causam queimaduras muito sérias, né? O peixe-palhaço ele tem uma proteção na pele dele que ele não é atingido por esse veneno, por isso ele nada, ele fica morando aqui dentro da anêmona e assim ele acaba evitando predadores. Também as aves que fazem ninhos, né, nas árvores. Então aqui a gente tem uma relação entre a ave e a árvore, né? Então para a ave é bem vantajoso, ela é beneficiada, ela consegue manter os seus filhotes longe de predadores, mais escondidinhos. Para a árvore é indiferente, aquele ninho está ali ou não faz diferença nenhuma. A última relação harmônica é o epifitismo. Essa é um tipo de relação que só acontece entre plantas. Então, o epifitismo é quando uma planta vive sobre a outra planta sem prejudicar ela. Ela se apoia no corpo de uma outra planta, mas ela não causa nenhum prejuízo. As bromélias, por exemplo, são plantas epífitas. Elas muitas vezes crescem em cima de árvores sem causar nenhum prejuízo para essas árvores. Agora a gente vai falar das relações desarmônicas, que são aquelas relações onde pelo menos uma das espécies vai sair com algum tipo de prejuízo, ou uma ou as duas. A primeira relação é conhecida como predatismo, que é uma relação de alimentação, né? O predador, ele mata a presa para comer. Uma espécie é beneficiada, né? Então o predador, no caso aqui, que é aquele que está caçando, como ele está conseguindo alimento, ele é beneficiado. A outra, que a gente chama de presa, que foi aquela que foi caçada, ela é prejudicada, obviamente. Então aqui na imagem a gente tem, por exemplo, uma leoa se alimentando de uma zebra, né? Então, no caso, o predador aqui é a leoa. Para a espécie da leoa é benefício, está se alimentando. Mas a presa aqui, que é a zebra, para a espécie da zebra isso é prejuízo. A espécie está sendo prejudicada, né? Os indivíduos estão morrendo. Nessa outra imagem a gente tem uma águia pescadora, né, com um peixe aqui, carregando um peixe nas garras que ela provavelmente acabou de pescar, tá? Então também uma relação de predatismo. Na relação do predatismo é importante que o predador ele sempre vai matar essa presa para se alimentar. Nessa imagem a gente tem um tubarão branco caçando uma foca, e aqui embaixo de novo uma leoa caçando uma zebra. E é bem interessante porque a gente consegue ver nessa imagem onde a leoa tá tentando morder aqui, né? A intenção dela é morder a coluna da zebra, que aí a zebra não consegue mais correr, ela esmaga a coluna aqui, a zebra não consegue mais correr, não consegue mais fugir. A outra relação desarmônica é o parasitismo. Essa é uma relação onde uma espécie se aloja no corpo da outra e vive às custas dela, né? Retirando dessa espécie, desse indivíduo, algum tipo de recurso. Então ela vai se alimentar, ele vai ficar ali se alimentando do corpo daquele hospedeiro. Então o parasita é beneficiado e o hospedeiro é prejudicado. Esses parasitas, eles podem ficar alojados por fora do corpo do animal ou por dentro.
né? Então aqui a gente tem algumas imagens, alguns exemplos. Ó, os carrapatos são exemplos de parasitas, né? Que eles se fixam ali, ficam sugando o sangue da outra espécie, então é um parasitismo. Aqui lombrigas, que já são parasitas internos, né? Vão se alojar aí no intestino de animais e ficar se alimentando ali de sangue, restos de alimento. O pernilongo também, que pica e suga o sangue, né? Então percebe que é uma relação de alimentação também, mas não é igual, não teve morte igual o predatismo, pelo menos não mata na hora, certo? Plantas também podem ser parasitas, né? É o caso do cipó chumbo. Essa planta meio amarelada que a gente está vendo aqui, você pode ver, esse cipó ele não tem folhas, ele não é verde, porque ele não faz fotossíntese. É uma planta que não faz fotossíntese. As raízes dela penetram os galhos da árvore e ela já retira o alimento ali pronto que a árvore está produzindo. Então é uma relação de parasitismo. O cipó chumbo é o parasita e a árvore é o hospedeiro. A última relação desarmônica é o que a gente chama de competição. Diferente das outras duas, onde uma das espécies ia ser prejudicada, nesse caso as duas espécies são prejudicadas. Então é uma relação onde ambas espécies são envolvidas, são prejudicadas devido à disputa, né, por algum recurso. Então esse recurso pode ser alimento, espaço, abrigo, né? Então quando você tem dois indivíduos de espécies diferentes que se alimentam de um mesmo alimento, vai haver entre eles uma competição. Eu coloquei aqui na imagem para representar o abutre e a hiena, né? São animais que se alimentam, por exemplo, do corpo de outros animais, né? Já mortos. Então, eles se alimentam da mesma coisa, vai ter uma competição entre eles. Não necessariamente vai ter briga, não quer dizer que eles vão brigar um com o outro, não necessariamente. Mas a dinâmica é a seguinte: se você tem duas espécies, imaginem a seguinte situação: tem uma árvore que produz algum tipo de fruto, tá? E desse fruto vão se alimentar uma espécie de pássaros e vão se alimentar também uma espécie de mico, de macaquinhos. Então, tanto os pássaros quanto os micos comem o fruto dessa árvore. O que vai acontecer? Se não tivesse os pássaros, os micos teriam os frutos todos para eles. E também, se não tivesse os micos, os pássaros teriam os frutos todos para eles. Acontece que tem as duas espécies. Então acaba que esse fruto, nenhuma das espécies tem tanta comida quanto poderia se ela tivesse sozinha. Então, nesse caso, as duas espécies estão sendo prejudicadas. Aqui nessa imagem a gente vê uma leoa, provavelmente acabou de caçar esse gnu aqui, e a gente vê a hiena se aproximando aí, às vezes tentando tirar algum proveito. Então as duas se alimentam da mesma coisa, então está tendo uma relação aqui de competição entre as duas. Aqui um esquilo, né, que está comendo algum tipo de castanha, uma semente aqui. E os passarinhos todos em volta tentando roubar essa sementinha dele, né? Então, se as duas espécies se alimentam do mesmo alimento, vai ter competição entre elas. Agora a gente vai falar das relações ecológicas intraespecíficas. Intra, dentro. Então, seria aquelas relações que acontecem dentro da mesma espécie, entre indivíduos da mesma espécie. Também pode ser dividido em harmônicas e desarmônicas. Então vamos começar falando das harmônicas, que são aquelas relações onde vai ter prejuízo para os indivíduos envolvidos. Então, por exemplo, a competição intraespecífica, que é aquela competição que acontece entre indivíduos da mesma espécie. Então, ocorre quando indivíduos da mesma espécie disputam por um ou mais recursos no ambiente, como água, alimento, luz solar, parceiros para reprodução e etc.
Então, essa competição é aquela que vai haver entre dois indivíduos da mesma espécie. Então, essa imagem a gente tem dois oryx, né, que no caso aqui são dois machos, e eles estão medindo forças aqui, disputando, né, provavelmente pelo direito de acasalar com as fêmeas. Então, o que for mais forte aqui acaba expulsando o outro e ele vai conseguir se reproduzir com todas as fêmeas. É um exemplo de competição entre dois indivíduos da mesma espécie. O urso polar também, né? O urso polar é um animal solitário, ele vive sozinho. Então, quando ele encontra algum outro urso polar no mesmo território que ele, a tendência é eles medirem força, eles brigarem entre si, né? Na intenção de afastar o outro para longe do seu território, e assim eles não competirem pelo mesmo, caçarem os mesmos animais e tudo mais. A outra relação intraespecífica desarmônica é o canibalismo, que é aquela ação onde um organismo mata e alimenta-se de outro da sua própria espécie. Então é quando um indivíduo vai se alimentar de outro da mesma espécie que ele. Então esse é um exemplo clássico, que é a fêmea do louva-a-Deus, né, devorando o macho após o acasalamento. Depois que o macho e a fêmea do louva-a-Deus acasalam, é muito comum a fêmea atacar o macho e se alimentar dele. Essa primeira refeição acaba fornecendo nutrientes que os ovos precisam para se desenvolver. Então ela tem esse comportamento, mas como ela está se alimentando de um ser vivo da mesma espécie que ela, isso é considerado um canibalismo. Outro canibalismo bem famoso é o das aranhas, né? Principalmente essa espécie aqui que é conhecida como viúva negra, que também a fêmea, após o acasalamento, mata o macho e se alimenta dele. E as relações harmônicas intraespecíficas são duas também. A primeira são as colônias. Então, colônias são agrupamentos de indivíduos da mesma espécie, unidos entre si, que interagem de forma mutuamente vantajosa, com divisão de trabalhos entre seus membros. Então, seria vários indivíduos da mesma espécie, todos vivendo coladinhos um com o outro, certo? Formando como uma espécie de um grande corpo, e ali eles vão interagir de forma vantajosa para todo mundo. Um vai ajudar o outro, certo? Então aqui nesse exemplo da imagem é uma colônia de corais. Cada uma dessas bolinhas aqui é um indivíduo, é um coral diferente, mas eles vivem todos juntinhos assim, formando uma colônia. O outro tipo de relação harmônica intraespecífica são as sociedades, que é quando organismos da mesma espécie trabalham juntos de modo cooperativo com uma divisão de trabalho organizada. Então é parecido com as colônias, só que na colônia você tem todos os indivíduos se juntando, formando um grande corpo. Na sociedade não, esses indivíduos são separados, são livres, mas eles vivem em grupos com divisão de trabalho entre os integrantes desse grupo, certo? Então, um exemplo que a gente está vendo aqui são as abelhas. Elas vivem lá em grupos, né, em sociedades. Dependendo de qual abelha, ela vai ter uma função diferente. Por exemplo, essa do meio aqui, maior zona, é a rainha, que ela tem a função principal dela, botar ovos. E aqui em volta tem as operárias, que vão ter outros trabalhos, né? Por exemplo, vão ter as operárias que vão buscar pólen, vão ter as operárias que vão produzir mel, que vão alimentar a rainha e tudo mais. Então, cada indivíduo com a sua função dentro dessa sociedade trabalha, né, como uma forma cooperativa um com os outros. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, dependendo do trabalho que a abelha tem dentro dessa sociedade, ela pode ter até aparências diferentes, né? A rainha, então, é maior, né? Ela tem esse abdômen bem grande, onde ela vai produzir os ovos. A operária já menorzinha, para gastar menos energia enquanto faz o seu serviço.
O zangão, que seria o macho, né, que tem a função aí de acasalar com a rainha para ela poder produzir novos ovos. A espécie humana também é uma espécie que vive em sociedades, né? Então, cada indivíduo dentro dessa sociedade tem a sua função e todos eles trabalham juntos para manter essa sociedade funcionando, certo? Então, para representar isso, eu coloquei essa imagem que é uma pintura, né, um quadro chamado Operários, da pintora brasileira Tarsila do Amaral, que foi pintado em 1933. Outros animais que formam sociedades também são os cupins, que também tem essa divisão. A gente vê aqui a rainha com esse abdômen bem grande, né, que ela produz uma quantidade bem grande de ovos por dia. E aqui outros cupins, os operários mais branquinhos, aqui os soldados, que são mais voltados para a proteção, né, dessa sociedade, desse grupo, certo? E as formigas também, que também se dividem aí em serviços e vivem num tipo de sociedade. Bom, é isso por hoje. Peguem essa apresentação, revisem todas as relações que a gente trabalhou aqui, tá? Para vocês poderem fazer a atividade que eu vou deixar para vocês, tudo bem? Não deixem de fazer, por favor. E na semana que vem tem mais videoaula, tá bom? Muito obrigado, bons estudos. Um abração.